Bora falar de futebol? Como o técnico Abel Ferreira vai montar o Palmeiras para enfrentar o Internacional pelo Campeonato Brasileiro no Beira-Rio, hein? Missão muito complicada, porque esse jogo não é um jogo avulso no planejamento. Ele está bem no meio do confronto contra o Flamengo pela Copa do Brasil. E o resultado de ida coloca um peso enorme no jogo da volta. O Palmeiras perdeu por 2-0 no Maracanã e, portanto, abre na semana que vem o jogo no Allianz Parque precisando reverter essa vantagem. E precisa das suas principais armas, afinal, é o Flamengo do outro lado, um time absolutamente difícil de ser batido. E aí, o que fazer diante do Internacional? Bom, há duas formas de se pensar esse jogo. Uma, ele é um jogo que vai ser esquecido do planejamento em relação às principais peças. O foco das principais peças será treinamento, recuperação física e foco na estratégia para pegar o Flamengo. A segunda forma de se observar é encaixar este jogo dentro do planejamento da Copa do Brasil. Ou seja, tratá-lo como um laboratório para possíveis testes e mudanças na equipe com as peças que podem ganhar oportunidade e serem novidades, serem surpresas contra o Flamengo. E aí muita gente pode falar, pô Fragoso, mas aí é loucura. Não é loucura, tendo em vista o que ele fez contra o Vitória. Vamos lembrar que contra o Vitória, o Giai estreou como titular e todo mundo imaginava que era só uma alteração para que o Mike pudesse estar tranquilo para o jogo da Copa do Brasil, ou até mesmo o Marcos Rocha. E o Giai foi titular contra o Flamengo. O próprio Caio Paulista entrou como titular contra o Vitória e também entra como titular no duelo contra o Flamengo. Então as duas laterais são ótimos exemplos. Richard Rios, peça utilizada nos dois jogos e também se imaginava que ele iria para o banco de reservas. O Rony, a mesma coisa, ou seja, o técnico Abel Ferreira, ele, diante do Vitória, usou peças que entraram em campo como novidades, sim, para enfrentar o Flamengo. Não deu certo, aí é outro papo. Mas não dá para dizer que esse jogo contra o Internacional será apenas uma pedra no meio do caminho da Copa do Brasil. Pode ser também um jogo para que o técnico Abel Ferreira se utilize desse espaço para gerar surpresas, novidades ou até equilibrar e dar ritmo para jogadores sem ritmo. Vamos dar uma mergulhada nas possibilidades? Antes disso, galera que está acompanhando o vídeo e chegou agora, não me conhece, prazer! Meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou repórter da TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa, claro, é uma delas. Já se inscreve no canal, tá voando de gente se inscrevendo todo dia, ativa o sininho, rumo aos 100 mil, vamos chegar lá, hein? Tem vídeo todo dia às 7 da manhã aqui para você com uma análise relevante e profunda sobre algum tema na Sociedade Esportiva Palmeiras. E claro, ajuda esse vídeo a chegar em mais gente, clica no joinha, no like, que é muito importante para o trabalho, além do hype também, tá? É um botão novo que o YouTube colocou aqui embaixo. E evidentemente que eu espero um comentário seu aqui embaixo, um elogio, crítica, algo a agregar sobre o vídeo, algo a discordar, sempre em alto nível. Combinado? Bora mergulhar no tema do vídeo. Bom, já citei a questão envolvendo a perspectiva desse jogo ser utilizado como laboratório. E a gente tem que olhar todas as possibilidades que o técnico Abel Ferreira tem para projetar o que ele deve fazer nesse confronto. No gol, por exemplo, a probabilidade é muito grande de que o Abel mantenha o Lomba, já que ele foi utilizado contra o Vitória e o Everton virou o goleiro das Copas. Vamos lembrar, e é muito importante isso, que o goleiro Marcelo Lomba foi utilizado na fase anterior da Copa do Brasil contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Mas agora a situação se inverteu nesse momento e a partir daí o Everton é o goleiro titular diante do Flamengo. Portanto, o Lomba deve aparecer. Aí não tem muito segredo. Na direita já pinta a dúvida. Por quê? Porque o Giai embalou 2 jogos seguidos como lateral e isso desgasta, ele estava um tempinho sem jogar, ritmo de jogo. E aí a gente tem que entender se ele de fato vai ser utilizado para fechar uma sequência de 3 jogos e poupar o Mike, por exemplo, para a partida que vem aí contra o Flamengo, e o Mike é o melhor lateral do Palmeiras hoje. O Giai pode vir a ser, mas ele ainda está em período de adaptação. Ou ele pode colocar o próprio Mike no confronto justamente para recuperar ritmo, porque o Mike jogou somente 10 minutos contra o Flamengo desde o dia 20 de julho, por conta da lesão. E ele esteve fora, até mesmo no banco, contra o Vitória. Então, talvez colocá-lo em campo contra o Inter possa ser uma resposta para gerar ritmo de jogo. O próprio Abel Ferreira fez isso com o Estevão contra o Vitória. Acabou se machucando, é bem verdade. É um risco que se corre. Mas o Mike está fora há bastante tempo e a partir daí pode ser utilizado. O Marcos Rocha não entrou
em nenhum dos dois últimos jogos. Pode ser utilizado para descansar Giai e Mike, e a utilização desses dois caras acontecer contra o Flamengo e o Rocha entrar? Pode. Ou até mesmo para gerar ritmo de jogo ao Rocha, claro, caso ele opte pelo Rocha como o lateral da posição contra o Flamengo. Ficar 2 jogos sem entrar em campo e entrar no terceiro pode gerar uma perda de ritmo. O melhor lateral do Palmeiras é o Mike, e a perspectiva do Mike ser utilizado até para ganhar ritmo, e mesmo que ele não saia como titular, mas que ele seja utilizado ao longo do jogo, talvez por 45 minutos, ela é muito grande. Eu mesmo tentaria gerar jogo para o Mike. Não como titular, só se estivesse realmente 100% fisicamente. Na zaga, o Murilo deve voltar também para recuperar ritmo, né? O Murilo, que já está recuperado de lesão, foi liberado do último confronto para acompanhar o nascimento do filho. Parabéns ao Murilo. Um momento importantíssimo da vida dele. Tem que parabenizar mesmo, não dá para colocar nenhum debate aqui nesse sentido. E já que ele não entra desde o dia 21 de julho, o Murilo vai voltar, creio eu, para ganhar ritmo mesmo, para embalar na zaga. Aí a dúvida é, Naves ou Vitor Reis ao seu lado? Imagino que o Vitor Reis, porque o Murilo joga pela esquerda, o Vitor Reis joga pela direita, fundamentalmente, deve ser essa peça. O Naves também joga pela direita, mas o Vitor ganhou essa opção, né? E o Gomes deve descansar para o jogo contra o Flamengo. Na esquerda, vamos para o lado esquerdo do campo, o Caio vem de 2 partidas seguidas. E o Vanderlan é o melhor lateral esquerdo do Palmeiras hoje, lembrando que o Piquerez está machucado. Sendo assim, imagino que já que o Vanderlan não foi o titular nas últimas 2 partidas, ele consegue aguentar 2 partidas em sequência e até gerar ritmo. Então o Vanderlan pode ser escolhido para esse duelo, para já ganhar ritmo de jogo e chegar contra o Flamengo mais alinhado e mais ritmado, digamos. O Caio veio de 2 jogos seguidos. Entre os volantes, Zé Rafael, Aníbal e Richard Rios foram juntos para campo no duelo contra o Flamengo. Menino e Fabinho é que ficaram no banco como opções. O Rios iria para o 3º jogo seguido como titular, se embalasse essa partida contra o Internacional. Vale lembrar que ele foi substituído no meio do segundo tempo dos 2 últimos jogos, então ele está com uma minutagem equilibrada. O Zé Rafael foi poupado 100% do jogo contra o Vitória e saiu de campo contra o Flamengo aos 35 minutos do segundo tempo. Então dá para dizer que ele foi poupado 100% de um jogo e jogou praticamente o outro jogo inteiro. Já o Aníbal Moreno entrou no meio do segundo tempo contra o Vitória, no lugar do Rios inclusive, e disputou o jogo inteiro contra o Flamengo. Talvez seja o jogador mais desgastado nesse momento e, portanto, o Aníbal deve ser poupado desse confronto, pelo desgaste que tem, para não correr o risco de perder o único volante que de fato tem rendido aquilo que se espera. E aí pinta a dúvida em relação aos outros nomes, porque Aníbal e Zé Rafael teoricamente têm um equilíbrio em minutagem. Os outros 2 volantes que estão à disposição, Fabinho e Menino, o Fabinho tem sido pouco utilizado e o Menino quando entra não tem rendido. Mas tem uma terceira opção aí, que é o Rômulo, que pode fazer a função do segundo volante, sendo um meia pela esquerda, assim como o Zé Rafael faz em muitas ocasiões, e o próprio Gabriel Menino já fez em muitas ocasiões. O Rômulo com pouquíssimas oportunidades. Eu inclusive fiz um vídeo sobre isso. Seria uma surpresa o Rômulo aparecer por ali, mas ele está à disposição, fisicamente bem, e o time está precisando se modificar. O último vídeo que eu fiz, inclusive, fala um pouco de como o técnico Abel Ferreira saiu do maremoto que foi a perda do Dudu em 2023, com 9 jogos e uma só vitória, em sequência. Para quem acha que o momento de hoje está ruim, em 2023 a coisa foi muito feia. Inclusive o Palmeiras cai pro Boca na Libertadores. E em meio a toda essa sequência de jogos, o técnico Abel Ferreira vai fazendo mudança em vários lugares do campo. Sistema, peças, para buscar uma solução e um encaixe que ele julgue interessante para um time seguro e também ofensivo. O Rômulo tá aí, nesse maremoto que parece começar a acontecer no Palmeiras. Pode ser uma peça a ganhar espaço. Ele tem essa capacidade. A ver, diria que na briga tem muita gente. O Aníbal é fato que fica de fora. Eu imagino que o Zé Rafael deva ser escolhido para o jogo contra o Flamengo e eu diria que ele não entra em campo justamente por ter entrado em campo, não como titular, no último jogo praticamente inteiro. E aí existe a perspectiva, por exemplo, do Rios equilibrado, fazer uma dupla com o Fabinho, por exemplo, ou até com o Gabriel Menino, tá? Na meia, bom, na meia o Veiga jogou somente contra o Flamengo. Vale lembrar que contra o Vitória ele estava suspenso. Então ele não vem de um grande desgaste. Ele foi substituído praticamente nos acréscimos, né?
contra o Flamengo, mas seria uma surpresa tê-lo em campo. Até porque o técnico Abel Ferreira não tem uma peça com poder de decisão do Veiga por ali. O Maurício pode vir a ser em algum momento, o Rômulo pode vir a ser em algum momento, mas nesse instante não há. Apesar do Veiga viver muito mais baixos do que altos nesses altos e baixos desse ano. Então o Veiga deve ser poupado desse confronto. E vale lembrar que o Maurício nem pode jogar a Copa do Brasil, portanto, ele pode ser o cara que ocupa esse espaço assim como ocupou contra o Vitória. Precisa de ritmo, inclusive, para se tornar uma peça encaixada dentro do sistema, projetando a Copa Libertadores e também o Campeonato Brasileiro. Então o Maurício deve ser a peça que entra por ali. Lembrando que o Rômulo é uma opção para a função também, e o Rômulo seria uma peça a entrar nesta função caso o Abel projete a entrada do Rômulo no time dentro do planejamento contra o Flamengo. Mas o Rômulo não tem sido utilizado para nada, acho muito difícil que aconteça. No ataque, ele usou Felipe Anderson e Rony no último jogo como peças ofensivas. E aí, contra o Vitória, foram Estevão, Lázaro e Rony. O Estevão se machucou, não dá para repetir. Pelo menos até agora a informação que se tem é que ele não tem condições ainda nem de treinar. O Lázaro é uma peça que está à disposição, o Rony também. Mas primeiro é importante projetar as duas possibilidades. Contra o Vitória ele foi com pontas. Contra o Flamengo ele não foi com pontas. E aí vem a dúvida, ele vai manter um esquema que se utiliza dos lados do campo com velocidade ou que privilegia meio-campistas? Felipe Anderson, na minha concepção, vai começar no banco de reservas para estar bem preparado para o duelo contra o Flamengo. O Abel Ferreira já disse que ele está no início de temporada e eu não acho que ele vai ficar forçando o Felipe, tendo em vista que ele já perdeu o Estevão. O Rony é o mais desgastado entre as duas opções de centroavante. Estou esquecendo o Luigi aqui propositalmente, porque é um garoto que tem aparecido muito pouco. Então não imagino que seja um cara que vai ganhar oportunidade. O Rony jogou o jogo todo contra o Vitória e metade do segundo tempo ele deixa o gramado contra o Flamengo. O Rony já está mais desgastado, mas é um atleta que, em termos físicos, pouco se machuca, pouco sente, entrega muito de performance física e por isso também pode ser uma peça. Pinta essa dúvida em relação a como ele vai montar esse time. Se quisesse utilizar de pontas, o técnico Abel Ferreira tem Dudu e Lázaro, que entraram no decorrer dos últimos jogos, eles estão bem fisicamente. Passando posição por posição, o que eu posso dizer é que o Abel provavelmente, e aí pensando um pouco com a cabeça dele, montaria o time com o Lomba, aí ele pode montar com o Giai para dar uma sequência ao Giai de 3 jogos e poupar o Mike, ou ele pode montar com o Mike para dar ritmo ao jogador que está com pouca minutagem desde a volta da lesão. Ou ele pode até colocar o Rocha pelo lado direito. Se eu for arriscar aqui, ele vai de Rocha pelo lado direito do campo. Por quê? Porque deve ter Vitor Reis e Murilo na zaga, com o Vanderlan pelo lado esquerdo também para ganhar ritmo. Também para embalar, porque o Caio vem de 2 partidas seguidas. E aí o Vanderlan entrando por ali, pela esquerda, para ganhar ritmo, vai ser um jogador que vai sair mais. Vai ser um jogador que vai sair mais. O Rocha já fica um pouco mais. Então eu acho que isso pode acabar acontecendo. Fabinho e Menino no meio acaba sendo uma formação muito provável, ou Rios e Menino, pensando com a cabeça do Abel. Mas depois do que o Rios fez no último gol do Flamengo, talvez isso pese um pouquinho na hora de escalar. Dudu, Maurício e Lázaro formando um trio por trás do centroavante. Esse é o provável time pensando com a cabeça do Abel, tá? Agora, esse time também poderia ter o Mike pela direita junto com o Vanderlan, porque imagino que sejam os laterais que vão entrar em campo contra o Flamengo, para poder dar ritmo ao Mike e também dar ritmo ao Murilo, duas peças que vão entrar contra o Flamengo que estão com pouca minutagem, né? Esse time pode dar ritmo ao Vanderlan e justamente nesse alinhamento com o outro lateral, em termos de subida e descida, descansaria as peças mais utilizadas entre os volantes, né? O Aníbal ou o Zé, e não arriscaria Veiga e Felipe Anderson, tá? Para mim, na cabeça do Abel, talvez seja essa a formação ideal para encarar a equipe do Internacional projetando o duelo contra o Flamengo. Isso sem contar o Rômulo, que poderia aparecer ao longo do jogo para ganhar ritmo, quem sabe ganhar confiança e de fato se tornar uma surpresa para o jogo contra o Flamengo. Não na escalação principal, pode até ser, a depender do que ele apresentar, mas com uma possibilidade de mudar um pouco as alterações que são feitas costumeiramente e os jogadores que têm entrado e estão com uma baixíssima confiança, como disse o Abel Ferreira.
É para se pensar, é para se projetar, claro que você pode trazer. Eu trouxe todo o panorama de todos os jogadores para você e você pode aqui embaixo comentar com a sua escalação, como você pensaria esse jogo contra o Internacional, como você projetaria a escalação contra o Internacional. Eu trouxe aqui o panorama para você, torcedor, entender mais ou menos como cada jogador tá em termos de minutagem, de ritmo e o que o Abel provavelmente faria olhando para o que ele fez contra a Internacional e também contra a equipe do Flamengo, tá bom? A escalação para o jogo contra o Flamengo, Fragoso, isso é assunto para outro vídeo, tá? Mas a gente precisa entender o que ele vai fazer contra o Internacional antes. Já 16 minutos por aqui de conteúdo, já vou passar a bola para você comentar aqui embaixo, não se esquece de deixar um comentário, traga aí a sua escalação, sua opinião, o que você bem entender nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho, vídeos às 7 da manhã todo dia e também clica no botão do like, no botão do hype, espalha o vídeo pra galera e bora falar de futebol.